Quando uma novela estreia, o ator até já sabe como o personagem começa, mas nunca tem certeza de como vai terminar. Isso porque o papel pode crescer, diminuir ou se modificar conforme a resposta do público. E nisso, alguns reclamam, seja durante a gravação ou depois que a novela termina. Revelam que não curtiram nem um pouco algum personagem. Hoje, o Almanaque Latino relembra os atores que reclamaram dos próprios papéis. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanaque Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Não vai reclamar como alguns astros, mas quero pedir novamente para você se inscrever no nosso canal. Isso ajuda e muito a nossa comunidade a crescer. Acionando esse sininho, o YouTube te avisa quando tem novidade por aqui. Muitas vezes, o ator sabia no que estava entrando. Já em outras, realmente prometeram um papel incrível que não aconteceu. Um caso bem famoso de uma atriz que inclusive pediu para sair foi Edith Gonzalez, que vivia a vilã Luciana na novela Rosa Selvagem, um sucesso meteórico produzido por Valentim Pimstein. E no caso dela eu até entendo. Apesar de toda a audiência da novela, a grande estrela de Rosa Selvagem era Verônica Castro, a mocinha da trama. A essa altura da carreira, estamos falando do ano de 1987, Edith Gonzalez já tinha feito protagonistas de novelas com muito sucesso. Ela se sentiu meio rebaixada, já que ela era uma das estrelas da emissora. Ainda tem um fator agravante. A personagem da Edith Gonzalez, embora importante, não era nem a principal vilã da história. Me questiono então por que ela entrou pro elenco. Será que não queria se queimar com Valentim Pimstein? Mas, de qualquer forma, ela entrou e ficou bem incomodada com a personagem. Conclusão: lá pela metade da novela, sem qualquer explicação no roteiro, mas com uma narração em off, anunciando durante o capítulo, Edith Gonzalez deixa de interpretar a Luciana e é substituída por outra atriz no papel. Mas aqui vai uma curiosidade. Por incrível que pareça, o trabalho seguinte da Edith Gonzalez, assim que saiu de Rosa Selvagem, tampouco foi uma protagonista. Como deu pra ver, não só a Edith, mas muitas vezes o ego dos atores é realmente muito grande, ainda mais quando um outro colega começa a se destacar mais que ele. Foi o que aconteceu com Sergio Goyri durante a novela El Premio Mayor. Essa produção, de 1995, conta a história de um homem simples que se torna multimilionário ao ganhar na loteria. Esse personagem é vivido por Carlos Bonavides, e você deve estar se perguntando, ué, o que o Sergio Goyri tem a ver com isso? Vou explicar. No início da novela, contamos com duas tramas principais. Além da história do milionário, existia um par romântico jovem, formado pelos personagens do Sergio Goyri e de Sasha Sokol. Eu já vi a novela e posso dizer, eles tinham uma boa trama. Particularmente, o papel dela eu acho muito carismático. Só que, para quem já viu novelas do produtor Emílio La Roça, sabe que ele se empolga com o sucesso de alguns personagens e com isso acaba negligenciando outros. Como o personagem do Itty Domingues foi um enorme sucesso com o público, o Sergio Goyri se sentiu bastante ofuscado. Os roteiristas até conseguiram contornar o descontentamento dele por um tempo, mas conforme a novela passou, não teve jeito mesmo e o ator pediu para ir embora. Resultado, o jornalista Jorge, que investigava os bandidos da trama, é assassinado, e de uma forma bem violenta, do jeito que o Emílio La Roça gosta. Só que o problema em El Premio Mayor continuou. Na mesma época, a Sasha Sokol também estava se queixando do destaque da personagem dela. Muito por coincidência, a personagem dela morreu alguns capítulos depois da morte do galã.
No caso da mocinha Rosário, eles tentaram criar uma nova personagem para fazer as vezes da doce menina sofredora, só que a nova heroína romântica já não tinha 1/5 do carisma da anterior. Já que eu falei do produtor Emílio La Roça, vou relembrar o caso da novela Mujer de Madeira. E você acha que eu vou relembrar a troca de rostos da protagonista, que a princípio foi vivida por Edith Gonzalez, né? Não, a Edith realmente saiu porque estava grávida. Em nenhum momento ela reclamou da personagem. Só que, se toda a situação da saída dela já deu uma bela dor de cabeça para o produtor e para o escritor da trama, eles ainda tiveram que lidar com 2 problemas. Jaime Camil, antes de enveredar pelos personagens cômicos, era um dos galãs românticos da Mulher de Madeira. Só que o ator não estava nem um pouco satisfeito com a qualidade dos roteiros que ele recebia. Segundo o próprio escritor da novela, Jaime Camil reclamava abertamente do personagem César. O escritor Alejandro Polens decidiu então deixar as falas do personagem em branco, colocando apenas a réplica dos outros personagens, e que assim Jaime Camil preenchesse os diálogos ele mesmo. Aliás, o mesmo escritor ainda contou uma curiosidade. O personagem César vivia um arco no qual ele começa a novela alcoólatra e se recuperaria aos poucos, para assim se tornar um candidato digno de ficar com a mocinha no final. Só que os grupos de discussão da novela detestaram isso de ver o Jaime Camil com um visual desgrenhado e bêbado. O escritor então teve que curar rapidamente o personagem, numa cura express para uma doença séria, e que assim a audiência gostasse dele logo. Ainda em Mujer de Madeira, Ludwika Paleta vivia a Aida, a irmã da protagonista. Eu francamente acho esse um dos piores personagens da Ludwika, porque ela faz uma moça rica, muito tímida, que ama secretamente um dos pretendentes da Mulher de Madeira. Só que é um papel muito irreal, que tem uma ingenuidade excessiva, nada condizente com a realidade dela. Pelo visto, não fui só eu que achei isso. O próprio escritor da trama que revelou essa curiosidade. A atriz ficou meio cansada de interpretar o personagem e chegou na produção e pediu que matassem a Aida para ela deixar o projeto. Na época, Ludwika Paleta disse que iria abandonar o elenco para se casar, mas que, tempos depois, ele descobriu que a atriz até já estava casada na época que gravaram Mujer de Madeira. Como deu pra ver, uma novela com bastidores mais intensos que a trama em si. Uma das grandes atrizes da TV mexicana é a Zela Robinson. Versátil, talentosa e uma presença que ainda me custa acreditar que nem sempre é aproveitada como deveria. Em 2 ocasiões, a atriz reclamou do personagem recebido. Em Mi Destino Eres Tu, no ano 2000, eu acredito que o problema era o excesso de astros dentro do elenco, o que acabou prejudicando alguns atores. Não tinha espaço suficiente para tantos talentos dentro da mesma história. Alguns personagens acabaram não desenvolvendo como esperado. A Isaura, a amante do vilão principal, talvez tenha caído nesse grupo. A atriz relatou que esperava mais da novela. Já em 2006, a Zela Robinson participou de Mundo de Feras, uma produção de Salvador Mejía que a princípio também sofria do mesmo problema, excesso de astros sem espaço para todo mundo. Mas são 2 novelas com perfis totalmente diferentes, e a questão aqui foi outra. A Zela Robinson considerou o personagem meio sem pé nem cabeça, cada hora com uma motivação diferente, e além disso, criticou fortemente que no enredo ela fazia a mãe do personagem do ator Odisseu Bihir. Só que Odisseu Bihir é simplesmente 6 anos mais velho que a atriz, e isso estava bem evidente em tela. Ela não usou essas palavras, mas acho que ela se sentiu pagando um certo mico. Uma outra atriz que reclamou de personagem me surpreendeu, Vitória Rufo, na novela La Malquerida, uma produção de 2014 de José Alberto Castro. A estrela não citou um motivo específico, e sim uma série de fatores. Entre eles, Vitória Rufo disse que havia visto o filme baseado na mesma história.
assim como uma versão no teatro, e tinha achado as duas versões incríveis. Já a novela, ela não achou tão incrível assim. Na opinião dela, os responsáveis pela produção não conseguiram capturar bem o espírito da obra original. Além disso, sem dar nomes, ela falou que não curtiu tanto o diretor. Aqui nesse ponto, meio que a atriz não quis polemizar muito, porque considerou que nunca se sabe o dia de amanhã. Vai que ela volta a trabalhar com ele em alguma outra produção, não é? Na época de La Malquerida, surgiram rumores que não havia uma relação muito boa entre a Vitória Ruffo e a outra estrela da novela, a jovem atriz Ariadne Dias, que na trama interpretava a filha dela. Mas aqui deixando claro, essa briga ou inimizade nunca foi confirmada por nenhuma das duas. Eu assisti essa novela e, na minha opinião, o grande problema mesmo é que a trama é bem paradinha. São mais de 100 capítulos e só bem no final a coisa começa a pegar fogo. Além disso, no caso da Vitória Ruffo, eu não senti muita química dela com o ator Christian Meyer, que fazia o marido dela e que começa a olhar a enteada com olhos de desejo. E às vezes você nem precisa reclamar, alguém nota a sua insatisfação só de olhar para você. Foi o caso do diretor Eric Morales, que dirigiu a atriz Maite Perroni durante a novela Cachito de Cielo. Não faz muito, a Maite Perroni estava muito em alta pelas atuações dela em séries veiculadas nos streamings. Então, o diretor Eric Morales a felicitou e citou um episódio onde, quando eles trabalharam juntos, ele enxergava a tristeza no olhar da jovem atriz. Não era para menos, o papel dela em Cachito de Cielo era bem significante. Apesar de Maite Perroni ser creditada como a protagonista, na prática ela era apenas a namorada do galã na novela. Conhece mais casos como esse? Ou melhor, quer aqui reclamar de algum personagem interpretado por algum astro que você goste, que você acha que ele deveria ter reclamado? Deixe seu like, seu comentário e até o próximo programa.